quase todos esses finais de semana, a gente tem tido notícias de festas que foram descobertas e encerradas por conta da denúncia de vizinhos. Em tempos de pandemia, avisar os órgãos responsáveis sobre essas festas e outras aglomerações, eu diria que é quase um dever cívico, né, gente? Mas e no dia a dia? Como é que a gente lida com a vizinhança? Eu digo isso fora da pandemia. Será que o meu vizinho não pode fazer uma festa? Onde é que acaba o meu limite e começa do meu vizinho? Para tirar dúvidas do nosso dia a dia e falar desses limites, está conosco o advogado Luiz Carlos Ávila Júnior. Muito boa noite, Ávila. Bem-vindo mais uma vez ao Happy Hour. Primeiro, eu queria falar sobre essas denúncias de vizinhos em tempos de pandemia. É correto mesmo denunciar, mesmo que a reunião esteja acontecendo durante o dia? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes. É uma satisfação minha sempre poder estar na Rádio Univale. É possível e é correto a denúncia se tiver havendo algum uso excessivo da propriedade do imóvel, né? É um mito, na verdade, é uma ideia equivocada de que durante o dia eu posso tudo. Não, durante o dia também você tem limites. É um mito, mas a gente, por exemplo, eu moro em casa, né? A gente tem essa sensação de que por morar em casa, de repente, tudo bem fazer uma festa com um pouquinho, com música, né? Não agora, claro, em tempos de pandemia, gente. Essa pergunta eu estou fazendo assim, quando a vida voltar ao normal, né, Ávila? Sim. Não pode, então? Tem que ter um limite? Tem que ter um limite. Na verdade, assim, a Constituição Federal, ela te assegura o direito de ter a propriedade e de usar e gozar dessa propriedade, né? Inclusive de obter frutos. Mas ela coloca uma situação que é um limite, que é a função social, né? E essa função social permite que, inclusive, estados, municípios ou até condomínios, né, estabeleçam regras de convivência, regras mais restritivas, que são outros limites. Então, você pode sim fazer essa festa, usar o som, mas há que ter um grau de tolerabilidade, né, que possa ser, que não inviabilize ou não afronte o direito do teu vizinho de ter um dia tranquilo, né? Não estamos falando que é absolutamente zero, que seja total silêncio, mas não é possível colocar um som com volume elevado, o dia inteiro ficar tocando música todo final de semana. Isso não é adequado. Então, é mais fácil manter essas regras num prédio de apartamento, não é? É mais comum, digamos assim, Ávila? É mais comum isso, tanto num prédio de apartamento quanto num condomínio de casas. É claro, é mais comum. Mas isso está na legislação, tanto no Código Civil, no direito de vizinhança, quanto na lei de contravenções penais, está capitulada essa questão do silêncio, do uso né, adequado do teu imóvel. Então, não só barulho, né, quanto outros procedimentos, como a produção de fumaça, de odores, de outras coisas que são inadequadas a uma convivência pacífica, né? Uma convivência urbana. Então, pelo que você está me contando, essa história que a gente, sei lá, sempre escutei isso, acho que todo mundo escuta, né? Ó, até às 10 horas da noite eu posso fazer o barulho que eu quiser, ainda não deu 10 horas, eu posso ouvir o meu som alto. Então, não é bem assim. Não é assim. Não é assim, de forma alguma. Mesmo... E de onde surgiu isso, Ávila, esse conceito de que até 10 horas está ok? É que a lei do silêncio, né, a chamada lei do silêncio, e na contravenções penais, ela fala nesses horários, né? Ela estabelece, e a doutrina, a jurisprudência fixou esse horário. Esse é um horário que se deve resguardar um maior silêncio, né? A vedação, por exemplo, de utilização de buzinas, nos automóveis, coisas desse sentido até. Mas, mesmo durante o período do dia, não é possível você ter sons acima de 61 decibéis, ou alguns até entendem uma margem um pouquinho maior. Mas a regra vai ficar mais ou menos nessa casa aí de 61 a 80 decibéis.
Ávila, outra coisa que causa transtornos entre vizinhos é o barulho dos animaizinhos de estimação. Existe alguma conduta legal sobre isso? Por exemplo, eu posso processar alguém porque o cachorrinho dele late muito, o cachorro late o dia todo. Eu posso tomar alguma providência legal? Pode processá-lo, né, para que ele adote as providências. Isso pode ter três viés, né? Três conotações. Uma, para que ele adote uma providência para cessar esse barulho, cessar essa incomodação sob pena de multa, né? Outra, já para te indenizar com relação a um eventual desconforto ou um dano moral que possa ter sofrido, alguma coisa nesse sentido. E uma terceira, que se isso for em horários aí já mais à noite ou coisas nesse nível, né, realmente ocorreria então uma questão criminal. Embora seja uma pena muito pequena, de 15 dias, mas é uma pena, é uma sanção criminal. Sério mesmo que a pessoa pode ir para a cadeia porque o cachorrinho dela late muito? Se for no horário inadequado e que isso estiver realmente gerando um dano, né, que você não consegue dormir, por exemplo, sim, ela pode tomar uma pena de 15 dias de prisão. Gente, nunca imaginei isso, Ávila. Mas e como é que a outra parte faz? Isso num apartamento eu consigo até imaginar o síndico indo lá e falando e dando a multa. Mas e se, por exemplo, moramos numa rua, um bairro residencial, várias casas, sua cachorrinha late muito e os vizinhos de outras casas estão incomodados, mas não é uma rua normal. Como é que Sim. chega essa multa para essa pessoa? Em municípios como Itajaí, isso deve ser avisado à Guarda Municipal, né, ou à Polícia Militar, que vai se dirigir até o local e vai fazer um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado e vai dar o seguimento nesse procedimento, né? Se for isso por uma medida já de um cunho mais penal até, embora mesmo no âmbito civil isso também é necessário, mas se for só no âmbito civil tem que ter provas nesse sentido para ir promover uma ação que pode ser inclusive no juizado especial, né, pela própria parte, não precisa nem de advogados para fazer essa reclamação. Bom, Ávila, quem mora em apartamento às vezes sofre muito com barulhos do andar de cima, tipo salto alto logo cedo, crianças correndo pela casa o tempo todo. Quando que esse tipo de comportamento é passível de multa pelo condomínio? Existe alguma regra? Existe a regra quando ele se torna abusivo, né? Quer dizer, em si, o barulho de salto, né, desde que seja dentro de uma normalidade, me parece que é mais uma questão estrutural do prédio, né? Então não há o que se falar em um abuso desse uso da propriedade. Agora, quando é 5 crianças, né, correndo o dia todo, ou a noite toda até tarde, porque estão havendo festas ou coisas nesse sentido, me parece que há um abuso, né? Então, a tônica vai ser sempre o limite que você está utilizando, né? O limite do uso da propriedade, se ele é abusivo ou se ele está dentro do grau de normalidade. Outra reclamação frequente, nessa minha pesquisa aí de direitos e deveres dos vizinhos que eu percebi, é dos moradores que jogam, por exemplo, bituca de cigarro pela janela. Eu estou falando de cigarro, mas pode ser qualquer coisa, né? As pessoas têm um mau hábito, né? O péssimo hábito, eu diria, de jogar pela janela, então às vezes cai no quintal ou na sacada do outro morador. Como é que um morador prejudicado ele pode proceder quando uma boa conversa, já fui lá, já conversei, não adianta, a pessoa fuma na janela, joga o cigarro, cai na minha casa. Como é que eu resolvo isso, Ávila? Tem solução? Veja bem, essa questão de detritos, né, sejam eles cigarros ou outros detritos, é uma questão inclusive de higiene. Então aí permite, além da polícia ou da guarda municipal, da polícia militar, né, também a vigilância sanitária ser comunicada, né, porque aí há uma questão de higiene, de detrito que está sendo lançado. A gente falou bastante de apartamento e falou dos condomínios, de casa, mas para quem mora em casa, está realmente mais livre de ter que cumprir essas regras? Ou existem sim regras e tem normas a serem cumpridas de respeito, de limites quanto aos seus vizinhos? Não, está nas mesmas regras, claro,
tem as peculiaridades da propriedade, do imóvel, mas ela está nas mesmas regras de cumprimento, de bom senso, né, e de uso normal da propriedade, que alguém que mora num apartamento ou que reside dentro do condomínio. Ela tem basicamente as mesmas regras. Claro que o condomínio pode ter regras específicas, o condomínio pode estabelecer regras mais restritivas, específicas, de acordo com aquela realidade do prédio ou do próprio condomínio, se for de casas. E quando que o vizinho, quem no caso, o vizinho que se sente incomodado, já chamei a polícia várias vezes quando tem festa, não adianta, no outro final de semana a festa continua. Nesses casos, quando não adianta mais chamar a polícia, não adianta mais falar com o síndico, o que eu devo procurar quando eu me sinto incomodado e vejo que os meus direitos aí não estão sendo respeitados? Há vários casos, como esse que você relata, muitos casos, e o Poder Judiciário tem deferido, na sua maioria, nesses casos reiterados, medidas judiciais que proíbem essa pessoa de voltar a praticar isso, sob pena de multa. Há um caso recente, inclusive, além de ser inadequado já no contexto de perturbação dos vizinhos, né, seria mais inadequado porque em época de Covid, mas foi envolvendo um deputado federal no estado de São Paulo que tomou uma medida judicial que, em caso de reincidência, teria uma multa de R$50 mil. Nossa! E aí, se não paga a multa, vai preso? Então, o fato de simplesmente não pagar a multa, não, né? Porque no Brasil não há uma prisão por dívida, né? Prisão por dívida civil. Mas, eventualmente, pode acarretar um crime de desobediência de ordem judicial. A gente vê que esse negócio de direitos e deveres dos vizinhos, o limiar ali é bem estreito, né? A gente tem que saber respeitar, tipo, até onde vai o meu limite, começa termina onde do outro começa. Então, como advogado, você que está aí, né, nesse meio, vendo esses casos que estão sempre acontecendo, quais seriam as suas dicas para uma boa convivência entre moradores, sejam eles de prédio de apartamento, seja um vizinho que mora, é uma casa do lado do prédio, casa do lado de casa, enfim, para que os vizinhos tenham uma harmonia e esses problemas possam ser evitados? Quais seriam as suas dicas legais, assim, para a gente? O que eu entendo como dica legal é que você nunca pode partir daquele pressuposto do que você entende, mas você tem que partir do pressuposto do que a sociedade entende como normal, como razoável. Se é normal ter muito barulho naquela comunidade ou não. Quer dizer, em regra, não é normal em nenhum lugar muito barulho. Né? Então, você tem que partir desse pressuposto. Não é o que você entende. Eu entendo que o meu cachorro não incomoda ninguém. Isso não é válido. O válido é, ele late o dia todo e então está incomodando alguém. Por mais que seja um animal adorável, mas há esse problema. Então, a dica é usar como parâmetro o contexto social, não o contexto seu próprio, o contexto social, e procurar sempre resguardar que o teu vizinho tenha um uso pleno da propriedade, quer dizer, não tenha desconfortos, não seja interrompido num estudo ou em qualquer outra situação por barulho, por qualquer outro inconveniente. Tá certo. Luiz Carlos, agradeço muito a sua presença aqui no Happy Hour mais uma vez. Obrigada aí por dividir com a gente o seu conhecimento. Muitas coisas que acho que não só eu, mas quantos nossos ouvintes também não sabiam. E respeitar o próximo é sempre bacana, ainda mais numa época como a que nós vivemos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Lívia. Uma boa noite a todos os ouvintes.